né? Temos vários representantes aqui. O núcleo do terceiro setor é um núcleo, vocês sabem que a CIL tem vários núcleos representando a sociedade, né? Tem dos comerciários, tem das óticas e tudo mais. E um deles, muito bem montado, tem o núcleo do terceiro setor, no qual eu colaboro no sentido de acompanhamento desse grupo. Está aqui os membros, depois eles se apresentam muito bem, o Luiz, o Paulo, nossa coordenadora. E o objetivo nosso é ampliar esse núcleo, né? Ampliar num nível mais elevado, no sentido de dar mais representatividade para o terceiro setor do interior do Paraná. Tá? Temos vários projetos aí encaminhando, mas o objetivo é, eu já estive do outro lado da mesa, administrando entidades, né? Já senti a dificuldade da gestão, treinamento de pessoal, projetos de captação de recursos, depois de conseguir o projeto de captação de recursos, a dificuldade de prestar conta desses recursos, né? Então a gente entende um pouquinho dos desafios que vocês têm e que nós temos também. Então o objetivo do grupo é trazer isso. Quem tem acompanhado o grupo, nós já trouxemos esse ano várias palestras e oficinas de projetos de captação de recursos, sobre emendas parlamentares, uma série de coisas. Mas eu ainda vejo que é muito pouco, né? Porque as entidades não têm condições de manter um profissional na área de captação de recursos. Por quê? Os recursos já são limitados, o treinamento, a capacitação tem que ser intensa, você treina e capacita um colaborador, depois ele sai, então é difícil. Nosso objetivo é termos um núcleo aqui para realmente produzir essas informações, ter um centro de suporte para todas as entidades. Tá? Então nós estamos começando agora um novo projeto, que é um projeto de governança aí desse terceiro setor, onde não envolve só as entidades do terceiro setor, mas sim toda a representatividade da sociedade, aqui para o norte do Paraná, aqui para a região do Rio. Com isso nós estamos contando com o apoio do SEBRAE, que está assessorando a gente, e a CIL também aqui, com a estrutura e tudo mais. E o SEBRAE está nos cedendo o Everson para nos ajudar, né, com o conhecimento que ele tem já nessa governança e outros setores, a organizar esse projeto. E para isso ele está aqui hoje para falar um pouquinho dessa governança, como vai aqui iniciar, e vocês foram convidados para conhecer isso. Tá? Nós queremos ter muito mais pessoas aqui, muito mais representatividade, e ele vai nos ajudar nisso, dar umas coordenadas, e o projeto é para início de 2025 nós iniciarmos esse trabalho. Tá? Então agora é explicar, fazer os contatos, né? E nós precisamos de representatividade. Né? Nós precisamos fazer uma mudança de legislação municipal. Para fazer isso, não adianta eu ir lá com uma entidade IRIS, que eu já prestei serviço lá, não adianta ir com a Flávia Cristina, não, nós temos que ir nem como um núcleo pequeno, nós temos que ir como uma representatividade da sociedade como um todo, para a gente poder estar sendo bem representado e pleitear algumas coisas. Temos comparativos com outros municípios, outras cidades que já possuem algumas melhorias nesse sentido. Não precisamos inventar muita coisa, só colocar isso em prática aqui. Tá? Então eu conto com a colaboração de vocês, estamos aqui à disposição, tá? E convido o nosso colega aqui para dar início. Aí eu agradeço muito já pela participação aqui, a sua participação e a sua colaboração. Obrigado, Fábio. Bom dia a todos. Bom dia. É um prazer estar aqui, agradeço ao Fábio, ao Galhardi, né, a CIL, ao SEBRAE, que articularam para a gente estar aqui batendo um papo com vocês. Eu, antes de começar, assim, eu sei que nós estamos em muitos mesmo, né? Ainda bem, né? Ainda bem. Mas a gente poderia falar só o nome e entidade, sem falar nada, porque senão a gente perde uma hora aqui e 10 horas eu tenho que sair, porque nós estamos com duas governanças reunindo no SEBRAE, eu tinha que sair da primeira para voltar para a segunda. Então a gente poderia falar o nome, só a entidade, só para a gente ter uma ideia de quem está, todo mundo se conhecer, mas que vocês se conheçam já, né? Senão todos, acho que a grande maioria se conhece. Mas eu não conheço todos, então podia ser assim, né? O Fábio já falou, podemos começar o show, nome e entidade só.
Sou Bidóia, sou presidente da Cooperativa Bicho do Paraná e do Artesanato PBB. Compras. Sou a Iris, eu sou da área de projetos do Hospital do Câncer. Soares, do CEPA, Centro de Esperança por Amor Social. Quem for do núcleo já apresenta, que daí o pessoal já vai saber. Cada um se apresenta, por favor, vai. Sou a Luana, da Associação Guarda Viva. Chegamos juntos, né, Lu? Agora tô lembrando. Verdade, agora viu? Eu sou Samara, tenho empresa de projetos. Sou o Paulo, sou gestor da NBP e também faço parte do grupo. Suzana, sou coordenador do programa Empreender aqui da Sil. Biana, auxiliar administrativo do Clube das Mães. Valéria, coordenadora da Casa Colhedora. Bom, eu sou a Samanta, eu sou da UEL, da Corregedoria de Extensão. Sara Ria, otimizar. Sou a Leti, sou enfermeira e tenho uma empresa de curativo. Eu sou a Márcia, sou da Casa de Apoio Amigos do HU. Robson, Casa de Apoio Amigos do HU. Elizabeth, Casa de Apoio Amigos do HU. Argélia, assistente social do Hospital Universitário. Nicolas, da EBL. Mara, do Instituto Não Esqueças. Ana Beatriz, do Instituto Não Esqueças. Eu sou a Daiane, sou do Instituto Alicerce e sou coordenadora do Núcleo de Terceiro Setor da CITA. Camila Adriele e eu sou do Instituto de Robótica. Sou Maria Helena de Armoário. Lisandra, Conexões. Eu sou a Daniela, sou assistente social do Seja Lar, Centro de Família Acolhedora. Eu sou da Carne de Arco-Íris. Cidinha, nós do Poder Rosa. Silvia, do projeto Guilherme Ferraz, Associação Cultural Italiana em Brasília. Rafael, Instituto Pousar dele. JP Consultorias, eu trabalho como consultor de projeto social. Fátima Mondberg, presidente da SEBRA, Academia de Educação do Brasil, Seccional Paraná, e acadêmica da Academia de Letras de Londrina. Felipe, Instituto Urbano. Iracélis, Projeto Pré-Vida, Instituto Nadar. Sou Rogério, também represento a Nadar e o projeto Pré-Vida. Só nesse, a gente ficou se apresentando os projetos da Rosa dos Ventos, da Monte Londrina. Nós somos todas sobreviventes do câncer de mama. Carolina, do Instituto Rosa dos Ventos, sobreviventes do câncer de mama. Bom, eu sou o Paulo Jurelo, sou presidente do CVDCA Londrina e também sou gerente geral de projetos da Guarda Viva de Londrina. Sou o Padre Elton, sou diretor geral da empresa. Você. Leila, sou vice-presidente do Instituto União para a Vitória. Luiz Cláudio, do Londrina Paziando. Então tá bom. Então, meu nome é Emerson, sou do Sebrae, né? Trabalho no Sebrae já há algum tempo. Minha experiência com o setor, eu tenho experiência com o terceiro setor, mas não exatamente a experiência de vocês, né? Então a gente não tem essa experiência que vocês têm. Eu falo que eu tenho experiência no terceiro setor porque a gente trabalha com entidades, com sindicatos, com associações comerciais, várias entidades, mas sempre focado na área empresarial, na área econômica, né? Então essa é a minha experiência enquanto eu participo de outras entidades, de conselhos, de outras entidades que a gente foi criando em Londrina e foi participando. Então essa primeira reunião, pelo menos que foi me solicitado, é para a gente bater um papo exatamente sobre a necessidade da participação da sociedade nesse processo de desenvolvimento, né? Todos nós aqui participamos do processo de desenvolvimento. Não sei se vocês perceberam, né, ontem eu estava... eu assisti o primeiro debate entre os candidatos a prefeito, lá na Band, lá quando começou, não sei se todo mundo assistiu. Eu assisti inteiro. E foi assistindo na TV, depois participando de alguns debates. É impressionante a evolução, apesar de no final, né, acho que não ficou legal, assim, né, independente do lado de cada um aqui, né, mas houve né, umas farpinhas assim que eu acho que não era necessário, particularmente achei. Mas a gente percebe o crescimento nas propostas de todos os candidatos, eles foram melhorando. Se você vê o primeiro debate e vê os últimos debates,
Mesmo entre os 7, depois entre os 2, eles foram melhorando. O que aconteceu? Claro que eles foram atrás de informação, é claro que eles se prepararam, é claro. A gente pode ter um monte de resposta. Mas a gente, vocês também acompanham, eles participaram de muitas reuniões, muitos debates. Entidade chamando eles para conversar, entidade chamando eles para propor, entidade perguntando a verdade, questionando entidade. E você vê que as propostas foram ignoradas. Muitas vezes você ouvia a proposta e falava, essa proposta não era dele, essa proposta é daquele grupo lá que eu ouvi no debate, alguém falando, apresentando para eles. Essa proposta não era dele, dessa candidata, desse candidato. Naquele debate que eu estava, lá na Sociedade Rural, lá na CIM, lá no Fórum do Novo Londrina, lá na UELA, você percebia alguém falando e eles vão incorporando essas propostas. Vocês concordam com isso ou só eu que vi isso aí? Sim. Plenamente, né? Plenamente. Então, nós vamos bater um papo aqui, e eu peço desculpa, eu vou falar da área que eu conheço, tá? Que é a área empresarial, mas que vale para tudo. É a participação da sociedade. O desenvolvimento só acontece pela participação da sociedade. Ô Everson, e o Master Plan, né, que fechou? Master Plan, né? Mas só que o documento, desculpa, o Galhardo tem razão, mas o Master Plan, enquanto documento, é um documento. Agora, existe um conselho do Master Plan, que se reúne também, inclusive aqui na CIL, uma vez por mês, formado por várias instituições e tal. Então, o que eu defendo, o que eu acredito é que, baseado na participação da sociedade, quanto mais a sociedade participa, melhor acontece o desenvolvimento, mais desenvolvimento a gente tem. Tá? Então, de novo, vou falar daquilo que eu conheço, que é a minha área econômica empresarial, e a experiência que eu tenho nesses 36 anos de Sebrae, em apoiar a criação de governanças. A gente dá esse nome de governança, mas vocês vão entender o porquê desse nome. Não precisa ser esse nome, né? Esse é um nome que a gente criou, falou, mas não é isso. É a participação da sociedade discutindo um tema central. O Faco falou de alguns desafios que vocês têm aqui, né? Captação de recursos, políticas públicas. Imagino que aqui, pela apresentação de vocês, apesar de todos serem do terceiro setor, cada um atua no seu foco, né? Mas deve ter algumas temáticas que são transversais. E que, se a gente não discutir, se a gente não propor, elas não evoluem. Porque isoladamente aquilo que ele comentou, você não consegue movimentar. Né? O cara está lá no fórum, Fórum Desenvolve Londrina, a gente está lá há 19 anos, se reúne toda quinta-feira de manhã. Toda quinta-feira de manhã a gente se reúne 37 entidades para discutir o desenvolvimento de Londrina e de indicadores e propor projetos. Tem muita gente que nem sabe disso, né? Mas se tem engenharia em Londrina, hoje se deve esse grupo, o projeto na época dos ônibus, do corredor dos ônibus, o projeto Pé na Faixa, tudo nasceu desse grupo que eram propostas oferecidas para a sociedade. Tem muita coisa, eu não vou ficar falando disso. Mas vamos falar aqui então de desenvolvimento e participação da sociedade. Essa é uma reunião muito mais de sensibilização no sentido, olha, eu quero fazer parte desse movimento. Que daí em fevereiro, né, a ideia é a gente se reunir. Até lá a gente vai propor alguns exercícios online mesmo, porque final de ano a gente sabe que não conseguiria. A gente faz um planejamento para criar essa governança. Naquilo que é comum a vocês, né? Tem pessoas da área cultural, né, da área social, da área de saúde, entidades todas variadas. Então, vou falar daquilo que eu conheço. Vocês já viram falar de uma cidade de Mondragón? Já ouviu, né? Algumas pessoas já ouviram, Mondragón. Né? Mondragón é um movimento de 81 pessoas, vende para 150 países, é o 10º grupo da economia da Espanha, é um banco de 1,5 milhão de clientes, é tipo um Cicobi, um Sicredi, tá? Uma cooperativa de crédito, tem 53 indústrias, 1.645 lojas na rede, entre óticos, supermercado, 5 empresas alimentares, uma universidade com 5.000 alunos, 14 centros de pesquisa de P&D, 3 centros de formação escolar, duas agências de inovação e 90 projetos, fundações de projetos sociais. E além disso, mais 5 projetos corporativos, exatamente para trabalhar nessa questão de formar executivos, pessoas para eles. Eu fiz parte de um curso com eles lá. E é a maior cooperativa do mundo. É a maior cooperativa do mundo. Tá? Vocês já vão entender o que eu estou falando. Isso aqui é as logomarcas das indústrias, algumas inclusive estão no Brasil. Como é que tudo isso começa? Começa com o padre, José Maria Janeiro, padre Asmente. Em 1941, ele é ordenado padre e é mandado para uma cidade chamada Mondragón, ou Hassat, se escreve aqui a língua deles não. Mondragón fica ali perto de Bilbao, tá? Bilbao, na Espanha.
esse padre chega em 1941, uma pobreza total, distintiva do ditadura do Franco, absurda pobreza lá no alto dos montes, né, uma região realmente montanhosa, difícil de chegar, e ele resolve, em 1943, criar uma escola técnica, porque eles sabiam forjar ferro, eles, né, cidade antiga. Ele falou, não, vamos montar tipo uma escola do Senai para ensinar a meninada. De 1943 a 1960, ele investe nessa escola. Começa com 21 alunos, em 1960 ele tem 300 alunos matriculados. E em 1960, junto com cinco alunos, eu conheci 2 deles quando eu estive lá, nessa aula deles, eles fundam uma cooperativa chamada FARC para fazer fogareiro. E esse movimento todo cria essa corporação de Mondragón. Depois, se vocês tiverem tempo, pesquisa na internet, corporações de Mondragón. É uma história belíssima, começada por uma pessoa, sozinho, mas depois reuniu com mais 5, são 81 mil cooperados. Tá? Resumindo a história para o nosso tempo, né, se a gente fosse falar a história de cada um, na minha área, então, Mondragón é sempre uma referência de desenvolvimento. Poxa, o que aconteceu isso lá? Então, na época que eu estudava desenvolvimento, comecei a estudar em 2005, a gente falava, Mondragón se desenvolveu por causa das cooperativas de crédito. Lá tem uma cooperativa de crédito, uma Caixa Laboral, né, que é espetacular, né, porque ele patrocinava um time de basquete famoso na Espanha, né, quem gosta de jogar basquete aí, é espetacular. Então é só ter cooperativa de crédito? Bom, nós temos cooperativa de crédito hoje espalhado pelo Brasil inteiro. E nós temos alguns lugares que se desenvolveram e outros não. Então não é cooperativa de crédito. Né? O Vale do Silício, todo mundo ouviu falar, né? A questão da TI, todo mundo pensa que na época da TI, software, hardware, isso aí, pessoal, isso é commodity. Tem tudo quanto é lugar. Se fosse assim, a gente teria Vale do Silício espalhado pelo mundo todo. Emília-Romanha, né, região ali de Bolonha, Ferrara, Modena, são os distritos industriais. Nossa, se a gente tiver distritos industriais, as cidades vão se desenvolver, porque lá nessa região, uma das regiões mais desenvolvidas do mundo, enquanto, por exemplo, a média aqui, Londrina hoje, cada 100 habitantes, a gente deve ter umas 3 empresas. Em Ferrara, a região de Emília-Romanha são 12. Em Ferrara, quando lá tinha 20. Cada 100 habitantes tem 20 empresas. Londrina tem 3. E Londrina não está mal, hein? Comparado a outros municípios brasileiros, tem município brasileiro com uma empresa para cada 100 habitantes. Sem contar MEI. Estou falando do microempreendedor individual, aquele que é uma categoria nova que saiu. Estou falando de empresas com CNPJ, que já estão no estágio mais avançado. Não MEI. Nada contra MEI, você vai acabar no MEI e tal, mas a gente tinha que estudar conta porque ele é um número muito grande. Aqui é Jacksonville, eles montaram um fórum para pensar na cidade, começou com uma reitora da universidade, reuniu 100 lideranças da cidade, em 1975, a cidade estava ao caos, guerra social, racial, a marinha tirou a base de lá de Jacksonville, eles estavam afundando, é um dos melhores lugares para se fazer negócio nos Estados Unidos hoje. Um grupo de 100 pessoas, chama JCCI, se reúne desde 1975 para pensar o que precisa ser feito na cidade de Jacksonville. Foi aqui que o Fórum Desenvolve Londrina se inspirou. Tá? Em 2006 a gente teve lá fazendo uma visita e a gente se inspirou nesse modelo, que é o modelo de medir indicadores e estudar projetos. Medir indicadores e estudar projetos. E oferecer projetos para a sociedade, para eu terminar a apresentação, você vai entender. Aqui São Jacinto, São Jacinteiro, lá de Quebec, mesma coisa também, é um dos melhores lugares para trabalhar com agronegócio. O Instituto Cedar, se a gente conhece Barcelona, do jeito que é Barcelona, o Ildefonso Cerdá, que é um urbanista, um arquiteto urbanista, junto com um grupo de pessoas, começou a pensar em 1867 como seria a cidade de Barcelona como é hoje. Eu tenho a planta lá de como eles planejaram a cidade e como é a cidade hoje. Exatamente o mesmo plano, as mesmas ruas, as mesmas esquadras sextavadas, né, que já teve a oportunidade de conhecer visualmente, é a mesma coisa. Isso aqui na área de saúde e na área de Alemanha. Tá? Então, no Brasil, nós temos aqui Florianópolis, que é a cidade, uma cidade capital da inovação, era uma cidade
focado em turismo, hoje um dos melhores lugares para se investir em tecnologia, a Ilha da Magia, a Ilha da Inovação, a Ilha do Silício, eles já mudaram o nome, né? Porque realmente eles são muito bons. E começa lá o Schneider, um professor da Universidade Federal de Santa Catarina, que vai fazer um mestrado, um doutorado, né, na Alemanha, e volta e fala, nós temos que fazer alguma coisa para mudar a realidade dessa cidade. E reuniu um grupo, e eles têm lá a Fundação CERT, que é uma referência. Porto Digital, Recife, né, quem conhece esse tem uma área do Porto, né, um grupo também de professores, Cláudio Marinho, Silvio Meia, que é o mais famoso, palestrante das empresas, Chico Sabora, eles reúnem lá 20 e poucas pessoas e começam a desenhar um projeto para recuperação daquela área chamada Porto Digital. Hoje eles têm o NGPD, que é o Núcleo de Gestão Digital, e eles têm o César. O César, no passado, faturou 200 milhões só por projetos na área de inovação. Um grupo pequeno, né? 20 e poucas pessoas, para pensar, para né? Aqui nós temos Santa Rita do Sapucaí, vocês já devem ter ouvido falar, história belíssima da Sinha Moreira, esposa do diplomata brasileiro, viajou o mundo inteiro, eles tinham terra lá, e ele volta para lá, mais ou menos a história do Padre Elismeide. Ela fala, puxa, eu tenho que fazer alguma coisa, e ela cria uma escola técnica, que existe até hoje, para formar pessoas na área de eletrônica. De lá saiu o Inatel, né, revolucionário de telecomunicações do Brasil, e é um dos melhores lugares para se fazer um negócio chamado Vale da Eletrônica. Não sei se vocês já foram lá, mas é um lugar perdido, no meio do nada, lá em Minas Gerais. Né? Não tem conexão com nada, porque a gente fala, não, tem que estar bem localizado, tem que estar perto de porto, tem que estar perto de aeroporto. A gente sempre fica achando desculpa, assim, né? No desenvolvimento a gente está sempre achando desculpa. Poxa, o que aconteceu? Isso aqui em São Roque de Minas, esse aqui é o presidente do Cicobi lá, mas não chamava Cicobi, o Joãozinho Leite. Se a gente come queijo da carnacinha quantidade hoje, se deve esse grupo aqui. Em São Roque de Minas, uma cidade que tem uns 8 mil habitantes, 10 mil habitantes. O Banco do Brasil fecha a agência lá, ele só tinha uma agência bancária, e ele é um agricultor, junto com mais 20 e poucos agricultores, ele fala, olha, nós vamos quebrar essa cidade. Porque a única coisa que a gente tinha aqui era uma agência bancária, onde os aposentados podiam receber dinheiro, agora eles têm que ir na cidade vizinha receber o dinheiro, a aposentadoria deles. Quando eles vão para outra cidade, eles compram comida lá, eles compram móveis lá, compram tudo lá, acabou a cidade. E na época, hoje se a gente fala montar uma cooperativa de crédito, na época não existia isso. Ele consegue montar uma cooperativa, entender o gerente é um mecânico, literalmente um mecânico, porque ele já tinha trabalhado no banco, eles chamam ele para ser gerente. E eles conseguem abrir um custo avançado para funcionar como um correspondente bancário. E vão cotizando, viram uma cooperativa de crédito, e eles começam a falar, puxa, a gente tem dinheiro. A gente tem dinheiro, a gente tem que fazer essa cidade, já conseguiu reter, né, um recurso ali. Aí eles começam a ver assim, puxa, mas o que a gente não tem na cidade? A gente não tem uma loja de móveis linha branca. Né? Tinha loja de móveis, mas não linha branca, não vendia geladeira, não vendia eletrodoméstico. Né? Aí, o seu nome é? Iris. Aí a Iris tinha uma loja de móveis. Os móveis tradicionais. Eles chegam para a Iris, você não quer começar a vender geladeira, fogão, máquina de lavar, televisores, tal. Aí eles falam, eu quero, mas eu não tenho capital para isso, eu não tenho dinheiro para isso. Né? Porque eu preciso de capital de giro, preciso bancar, tal. Não, nós vamos financiar você. Nós vamos financiar, porque se as pessoas começarem a comprar na tua loja, não vão na cidade vizinha comprar. E eles financiam a Iris, e a Iris começa a trabalhar, a vender. Seu nome é? Leila. Aí, puxa, mas nosso público ele está indo para fora, nossos alunos, nossos filhos, quando chegam no 8º ano, hoje é 9º ano, não tem mais colégio aqui, eles vão para fora. Eles Leila, mas você tem uma escola aqui, por que você não amplia para o ensino médio? Eu quero, mas eu não consigo, eu não tenho recurso. Não, vamos financiar você. E financiam a Leila, esse colégio existe até hoje lá. E a Leila amplia cooperativa de crédito. Uma cooperativa de crédito, toda cooperativa funciona assim? Não. Sou parceiro deles, mas essa visão de desenvolvimento é para poucos. Desenvolvimento e participação da sociedade. Eles mudam a cidade. Para resumir a história, porque se eu for contar a história detalhada de cada um ao mesmo tempo, eles começam a trabalhar em vários projetos. Um dos projetos eles recuperam o queijo da canastra, que era uma tradição que vinha se perdendo, né? Os mais velhos não estavam falecendo, não estavam passando a tecnologia para os novos.
eles começam a montar escolas para formar novos queijeiros, vamos chamar assim, não sei se esse é o termo, trazer tecnologia. A última vez que eu conversei com o Joãozinho, eles estavam na região, eles estavam movimentando só com o queijo da canastra 800 milhões de reais por ano. E o queijo da canastra é uma higiene, uma identificação geográfica, conhecida no Brasil todo, protegida, tal. Desenvolvimento, participação. Aqui nós temos o caso da PUC, nós temos aqui o caso do sudoeste do estado, a região de Pato Branco, o que essas comunidades têm em comum? Obviamente que é desenvolvimento. Elas estão desenvolvidas, uma com tecnologia, outra com cooperativa de crédito, a outra não é nada, a JCCI não tem setor nenhum, é só ideias. O que elas têm em comum? Elas têm desenvolvimento. Então, quando a gente olha o desenvolvimento, a gente está sempre olhando aqui. O que é esse ponto do iceberg? É isso que eu falei. Lá se desenvolve porque é uma cidade turística. Lá se desenvolve por quê? Lá porque tem uma cooperativa de crédito. Lá se desenvolve por quê? Lá porque está perto do porto. A gente está sempre achando desculpas, né? O detalhe é o que está abaixo desse processo. Porque aquelas localidades que eu citei, eu vou citar outras, tem cidades mal localizadas. Tem cidades que estão trabalhando com produtos, com situações que é fácil de ser copiado, não tem dificuldade de ser copiado. Tá? Então, pessoal, eu digo o seguinte, né? Só para a gente entender, isso vale muito para a minha área e vale para vocês. Desenvolvimento é que nem um novelo de lã, isso aqui é um novelo de lã, de linha. Para a gente fazer alguma coisa com ele, né, a gente tem que desenrolar. As coisas não ficaram bonitas, né? Eu fiz um cachecol. O novelo de lã está enrolado, o novelo de linha está enrolado. Para fazer alguma coisa, eu tenho que desenrolar. Se ficar enrolado desse jeito, eu não faço nada com ele. Desenvolvimento, pessoal, se eu explicar de forma simples, eu sei que tem professores que dariam aula sobre desenvolvimento muito melhor que eu. Mas desenvolvimento, na minha opinião, é nada mais do que um prefixo desse com a palavra envolvimento. O envolvimento é o governo de lã. Nós estamos envolvidos. Nós estamos envolvidos com o nosso trabalho, com a nossa atividade, com a nossa tecnologia, com a nossa maneira de pensar. Nós estamos envolvidos. Tem cidades que estão envolvidas, tem empresas que estão envolvidas, tem pessoas que estão envolvidas. Não é assim? Nós, como pessoas, né? Como ser humano, eu estou envolvido com o quê? Com aquilo que eu aprendi na faculdade há 20 anos atrás, com a tecnologia que eu aprendi há 20 anos atrás, com um produto que eu estou fazendo há 20 anos, não tem mais valor agregado, mas eu não quero abrir mão dele. Isso é envolvimento. Desenvolvimento é desenvolver, desenrolar o modelo. É desenrolar. Tá? Na minha opinião, é a melhor forma de ter desenvolvimento. Eu quero me desenvolver, eu vou ter que desenrolar. Vou ter que me desenvolver. Aquele envolvimento que tem alguma coisa, eu vou ter que desfazer, eu vou ter que mudar. Tá? Não é jogar fora, tá? Mas é avançar. Então, desenvolvimento para a área empresarial, para a área de cidades, eu estou falando mais sobre a lógica de cidades, ela acontece de várias formas. Por exemplo, quando uma grande empresa se instala numa cidade, ela muda radicalmente. O setor de TI, Londrina, é o setor que mais cresce, mas está passando muita dificuldade. Montou a TCS, montou a Atos, a francesa e a indiana, contratou um monte de gente. Já está faltando profissionais no mundo inteiro na área de TI, aqui no Londrina, então, é absurdo, porque tem duas empresas grandes que mudam no mercado. Muda a forma de contratação, muda a forma de formação, muda a forma de remuneração. Não é assim? Como eu disse, eu estou no Sebrae há 36 anos. Quando o Carrefour veio para Londrina, foi um desespero quem tinha supermercado. Os meses pequenos. Foi aí que nasceu a central de negócio, né? A Ares, a primeira central de negócio, a segunda do Brasil, aqui em Londrina, foi o Solota, que tinha um supermercado Carajás ali na rua Paranaguá, que criou a associação, se uniu para começar a comprar juntos. A Droga Mais, vocês sabem, na realidade não é uma rede, é uma central de negócios, né? A Droga Mais, cada farmacinha daqui era uma farmacia, diferente da Licei, diferente da Vale Verde, diferente da São João. A Droga Mais é um grupo de, não sei quantos eles são hoje, mas cada um é dono de uma farmacia. A gente olha e acha que é uma coisa só, mas é uma estratégia para fazer frente ao mercado. Então, quando uma grande empresa se instala, muda radicalmente. Uma mudança climática. Nós somos, né? Geada de 75, aqui em Londrina mudou radicalmente nosso perfil econômico. Desenvolvimento. Desenvolvimento. Nós tivemos que abrir mão do café, não totalmente, mas tivemos que pensar em outras alternativas, né? Soja, gado, construção civil, muita coisa foi acontecendo. Por quê? Fomos assolados por uma mudança climática. Então, algumas vezes, nós somos forçados a fazer isso. Recursos, tanto falta de recursos como entrada de recursos. Eu falo tanto falta porque, por exemplo, se você pegar ali os municípios lindeiros ali de Itaipu, acho que
todo mundo sabe que durante anos eles receberam royalties, né? Não recebem mais. Todos eles receberam royalties. Mas se você for lá, nem todos desenvolveram. Todos receberam. Mas alguns deram um salto e outros continuam na mesma situação. Consumiram conhecimento, sem dúvida nenhuma, né? Faz a gente se desenvolver um novo ativo. Então, se eu monto um aeroporto, se eu monto uma incubadora, se eu monto um parque tecnológico, se eu monto uma rodovia, uma duplicação, como a gente ouve por muitos, exatamente, gera um desenvolvimento. Uma nova lei, uma nova tecnologia, agora a gente está falando muito de inteligência artificial. Queira ou não queira, já mudou radicalmente a forma da gente fazer negócios, né? A forma da gente se relacionar, a forma, né, da gente viver a nossa vida, né? Você está lá, você está conversando com a Alexa lá, perguntando coisa para ela, tal, parece um ser humano ali dentro de casa, pedindo informação, né? Estava conversando com a Vera, era vice-presidente da Silva, ela falou, nossa, eu falo bom dia para ela fala bom dia para mim, a gente conversa, parece isso, veja, mudou a forma da gente se relacionar. Desenvolvimento. Pessoal, então, a gente já vai avançar. E aí tem o tal do desenvolvimento sustentável. O que é desenvolvimento sustentável? Ele é sustentável se ele é social, se ele é econômico, se ele é ambiental, é verdade, é tudo isso aí. Mas, na minha opinião, o desenvolvimento sustentável é a capacidade de criar e recriar constantemente. Aí, né, o ambiental, né, o conceito ambiental, mas é criar e recriar constantemente o quê? Esse prefixo desse. Então, o que é sustentável? É eu desfazer o envolvimento a todo momento. Porque nós temos uma tendência a nos envolvermos. A gente desenrola para fazer o cachecol, a blusinha, a meinha, né? Desenrola a linha ali, mas se a gente deixar, logo a gente está envolvido de novo. É por isso, por exemplo, eu trabalho na empresa, a gente faz planejamento estratégico, a gente coloca metas mobilizadoras, por quê? Porque se a empresa não tiver isso, ela vai se acomodar. Então, na minha empresa, a cada 10 anos, a gente faz um planejamento geral. Assim. Então, o planejamento terminamos o último agora, estamos até 2030 agora. E todo ano a gente vai refazendo esse planejamento. Porque se não tiver isso, eu sou funcionário. Eu sempre falo isso quando falo dos outros. Pessoal, é um ar-condicionado gostoso lá, uma estrutura boa, uma equipe fantástica onde eu trabalho, sei lá, uma empresa maravilhosa para trabalhar. Mas se não tiver esse planejamento, se não tiver essa meta, eu vou me incomodar. Não é verdade? Uma salinha gostosa, uma cadeira gostosa, um ar-condicionado gostoso. Os nossos resultados acontecem tranquilamente, porque a gente trabalha, agora, puxa vida, quando tem metas, quando tem desafios, quando estou envolvido com a sociedade, aí não dá para se acomodar. Tá? Então, criar e recriar constantemente é esse prefixo. E aí já começa a primeira parte da palestra, é sempre quem faz isso? A sociedade. Porque governança é o termo que a gente utiliza. Mas é a sociedade que faz com que o processo se deixe governamentalmente. Voltando ao exemplo dos candidatos, os candidatos evoluíram. Por quê? Porque eles foram pressionados. Cada debate que eles iam, debates com a sociedade, cada grupo que eles participavam, estava alguém cutucando, apresentando uma proposta, falando alguma coisa diferente. E eles tiveram que evoluir. Eles iriam, claro que iriam, né? Eles iriam, trabalho, equipe técnica, tal. Mas a sociedade formou para você essa questão. E a gente faz isso o tempo todo. Então, governança é necessária. A sua participação da sociedade é necessária para que o desenvolvimento aconteça. O que tem naqueles lugares que eu discuti e mostrei para vocês? Muita participação da sociedade. O que tem em São Roque de Minas, com 10 mil habitantes, 8 mil habitantes, participação da sociedade. Que tem em Jacksonville, participação da sociedade. Que tem em Mondragão, participação da sociedade. Tem em Santa Catarina, participação da sociedade. Tá? Terceiro ponto, né? Segundo ponto. Todos nós queremos prosperidade, desenvolvimento. Então isso aqui chama-se equação do capital social. Agora vamos ver por que isso acontece naquela localidade. Desenvolvimento depende de um negócio chamado ambiente favorável. Tá? Então, o Sebrae usa muitos termos, que muitas pessoas vão usar, ambiente favorável para empreender, ambiente favorável para inovar, ambiente favorável na área de vocês. Precisa ter um ambiente favorável. Desenvolvimento depende de ambiente favorável. Só que o ambiente favorável, ele só é construído por cooperação. Ele é construído com cooperação. Não existe ambiente favorável sem cooperação.
Só que você só coopera com quem você confia. Só coopera com quem você confia. A confiança vem do negócio chamado identidade. Então, para eu cooperar com a Leila, a gente tem que ter um mínimo de identidade. Eu não sou do terceiro setor, eu não me conheço do terceiro setor ainda. Nós não somos ambulantes, nós somos pé vermelho, nós andamos na cidade. Opa, já tem alguma coisa de identidade. Que só é possível no pequeno âmbito. Quanto menor o âmbito, mais identidade a gente tem. Tá? Então isso aqui chama-se equação do capital social. Ele tem um círculo virtuoso, que é quanto mais cooperação eu tenho, mais eu confio, e quanto mais eu confio, mais cooperação eu tenho. Então eu vou dar um exemplo que eu sempre uso, mas é fácil da gente entender isso que eu estou falando. Imagina o seguinte, a gente chegou aqui 8h30 da manhã, teve um evento onde nasceu, e a equipe da Silva teve condições de mexer a sala. Então está bem bagunçado, teve trabalho em grupo e tal. E aí a gente quer começar esse trabalho. Fala, pessoal, para a gente não atrasar mais tempo, vamos organizar em um auditório, cada um pega uma, duas cadeiras, vamos fazer umas linhas, tal, e aí a gente não atrasa e a gente começa o mais rapidamente possível. Quantos daqui me ajudariam a carregar uma, duas cadeiras para a gente ajeitar essa sala aqui? Quase todos, né? Quase todos. Talvez alguém com um probleminha de trânsito, coluna, tal, mas a maioria vai ajudar. Agora, eu chego aqui, né, e falo, pessoal, eu sou do Senpai, eu trabalho aqui nessa área de inovação, e lá no Senpai a gente trabalha com muitas startups, nós estamos aqui em quase 50 pessoas. Eu conheço uma startup que ela precisa fazer um produto mínimo ali para lançar no mercado. Ela vai bombar, ela vai ficar milionária, tal, mas eu preciso de R$1.000 cada um aqui, para a gente investir esses 50 mil nessa empresa. Ela lança esse produto e a gente fica sócio dela. Acho que daqui a 2 anos esses R$1.000 vai voltar em 5 vezes, 10 vezes esse valor. Quantos que me dariam R$1.000 agora? Bem, talvez um que me conheça aí daria R$1.000, né? Nem você nem Rogério. Puxa vida, Rogério. Veja, é a mesma pessoa falando, nós somos as mesmas pessoas, nós estamos no mesmo local. É um exemplo bem maluco mesmo, mas só para a gente entender o seguinte: o que muda? O que muda é que para carregar não é que não precisa de confiança, precisa de confiança. Só que o nível de confiança que eu preciso para carregar a cadeira é pequeno, então eu coopero. Agora, para dar R$1.000, eu preciso ter um nível de confiança maior. Então já fica uma dica para vocês que trabalham com gestão. Não adianta você formar uma equipe lá e achar que eles vão começar dando R$1.000 cada um, cooperando. Isso no seu projeto, na sua empresa. Monta um squad de trabalho lá, acho que as pessoas vão cooperar. As pessoas só cooperam baseado no nível de confiança que elas têm. Então, às vezes a gente faz um planejamento, a gente vai fazer um planejamento no final do ano, no começo do ano, e por onde vocês vão começar? Vocês vão começar por aquilo que o nível de confiança que vocês tiverem permite. Eu trabalho com vários grupos de planejamento. Os grupos têm doutores, mestres, empresários, lideranças, presidentes de entidades, 2 grupos. Esse aqui escolhe carregar pedra, e esse aqui escolhe mudar o mundo. Estou exagerando, mas por quê? Porque o nível de confiança dos 2 grupos é diferente. Não é que eles são mais preparados ou menos preparados, estudaram mais, estudaram menos. Não importa, tá? Doutor sentado na sala ali da universidade, tal. E quando o projeto começa, você fala, meu Deus do céu, não vou começar por aqui, mas eles não têm confiança um no outro. Então vai começar carregando pedra, comendo um quilo de sal, né? Tem que comer um quilo de sal para a gente ter confiança nas pessoas, não é isso? Tem que acreditar, ó, não tem que comer um quilo de sal. Então isso aqui chama equação do capital social. Prosperidade ou desenvolvimento depende de ambiente favorável, que é construído com cooperação, que depende de confiança, que vem da identidade, que é possível ser criado. Então nós vamos fazer um planejamento lá na frente do terceiro setor, mas o desenvolvimento que vocês vão buscar vai depender dessa equação. É por isso que nós temos grupos no mundo que se reúnem já há 15 anos, 19 anos, toda semana. Tem gente que não entende isso, tem gente que fala, não, mas você só se reúne lá, né? A gente só se reúne lá para pensar em projetos que são estratégicos para mudar uma atividade. Mudar uma lei, às vezes, por exemplo, eu participei de um processo para mudar uma lei, levou 13 meses. 13
3 vezes no grupo que eu participo. E não era uma lei ruim, era uma lei favorável à cidade, favorável ao desenvolvimento. 13 meses. Você imagina se você não tem um grupo persistente, cooperando, se reunindo para ter algum propósito, não vai mudar nada. Nós estamos até hoje reclamando que a lei não foi mudada. Tá? Então eu falo que essa equação do capital social, na verdade, é uma árvore de desenvolvimento. Né? Nós temos aqui o pequeno âmbito, que é a identidade, então, no meu caso, trabalho muito com a questão de inovação, então, é o sistema X, a governança Y, a identidade. Nós temos que criar um grupo, criar uma lógica, uma missão, uma visão, por que nós vamos se reunir, qual é o nosso propósito, a ideia toda. Tá? Aqui, nós temos os resultados. No meu caso, são líderes inovadores, valor agregado, novas oportunidades, melhores empregos, qualidade de vida, para isso que eu trabalho, meus projetos trabalham para isso. Tá? Vocês também têm os resultados que vocês querem mostrar nas discussões de vocês. E aqui no meio, nós temos que realizar, fazer, avaliar, quebrar, contribuir, que é exatamente colocar em pauta esse plano de planejamento, que é o motivo de se reunir quinzenalmente, semanalmente, mensalmente, para gerar essa confiança, essa cooperação. Ok? Tudo bem? Agora nós vamos para o terceiro. Então, veja, um conjunto de 3 blocos, bem rapidinho, né? Primeiro, que é desenvolvimento, desenvolver, desfazer o movimento. O que nós precisamos fazer? Quem pode fazer isso? Só as governanças podem gerar desenvolvimento sustentável. Por que as governanças podem gerar desenvolvimento sustentável, pessoal? Voltando um pouquinho. Porque, por exemplo, se eu reunir só técnicos do SEBRAE para fazer isso, nós vamos nos defender. Se eu reunir só professores da universidade, nós vamos nos defender. Se eu reunir só empresários, nós vamos nos defender. A governança, ou um grupo heterogêneo, é o único grupo que não tem amarras com ninguém. Ele pode fazer, ele está livre. Então eu participo de várias governanças. Não tem nada a ver com o trabalho que eu faço no SEBRAE. Eu posso propor o que eu quiser, não. E aquela proposta, a grande empresa, a lei, que a gente vai ficar esperando mudança climática para se desenvolver. O Rio Grande do Sul vai passar por uma transformação. Muita gente morreu, a gente está sofrendo, mas vai passar por uma transformação de desenvolvimento. Né? Desenvolvimento não é só positivo, né? Vai passar por um processo de transformação. Mas não vamos ficar esperando uma mudança climática, outra geada negra? Não. Então você tem que propor novos projetos, propor novas ações, chacoalhar o bambuzal, não deixar as coisas se acomodarem, não deixar o tá? E aí, para ir para o final aqui, pessoal, na minha área, a gente diz o seguinte: desenvolvimento sustentável, então, aquela governança, ela depende de 3 tipos de empreendedorismo. Quais os 3 tipos de liderança? O empreendedorismo empresarial, o empreendedorismo político e o empreendedorismo civil. Sem esses 3 tipos de empreendedorismo, não existe desenvolvimento sustentável. Sustentável. Então, o que tem aquelas localidades? Aquelas localidades têm a presença desses 3 tipos de empreendedorismo. Depois eu posso mandar essa apresentação, mas eu vou pegar o e-mail, né, galera, pessoal, aí dispara para todo mundo, pode usar à vontade. Então, a gente vai falar aqui desses 3 tipos. Eles são importantes no desenvolvimento? São, só que eles têm características diferentes. Eu escolhi algumas características aqui: a motivação, as atitudes, a visão e a interação que ele tem com a sociedade. Então vamos lá, falando do empreendedor empresarial. O empreendedor empresarial não é porque ele trabalha com empresário, tá? Tem aqui todas as características. Então, por exemplo, o que é o empreendedor empresarial? Ele quer retorno. O empresário não quer retorno? Ele investe o dinheiro e ele quer ter lucratividade, rentabilidade, retorno do seu capital. O SEBRAE é uma entidade empresarial, não é um trabalho com empresário. Porque o recurso que o SEBRAE aplica tem que ser quantos CNPJ eu atendi, quantas empresas eu atendi, quantos clientes atenderam, quantos clientes cresceram, retorno. Vocês, muitas entidades de vocês, apesar de ser do setor, tem essa característica aqui. O dinheiro que vocês aplicam, vocês querem saber quantas crianças estão sendo atendidas, quantas pessoas foram atendidas, quantas pessoas vocês ajudaram. Então, apesar de vocês serem do terceiro setor, empreendedor social, a característica de vocês é a mesma aqui. A maioria aqui. Posso, né? Errar, assim, mas a grande maioria eu acho que está nessa característica aqui. Qual que é a atitude? A atitude é fazer, realizar. O que é o empreendedor empresarial? Ele fala que tem uma dor, tem uma necessidade, ninguém está vendendo isso aqui, eu vou vender. Ele fala, não, eu quero fazer, eu quero realizar.
É isso que diferencia um empreendedor empresarial. Eu vou lá fazer, eu monto um negócio para vender isso aqui. Vocês também. Vocês veem que as crianças estão na rua, falam, ninguém está fazendo nada. Vocês veem que as mães estão sofrendo, né, com problema de saúde, os filhos com câncer, todo, né? Vocês falam, a gente tem que fazer alguma coisa. Você bem direto, desculpa se vocês assim, né, não né, fazer, realizar. Vocês vão lá e fazem. Porque ninguém está fazendo nada. Não é isso? Não é isso? Na área cultural, por que você quer manter a cultura viva italiana? Ninguém está fazendo nada. Eu vou pegar essa bandeira, eu vou defender, quero fazer. Então, independente da onde vocês vão e fazem. Tá? E o SEBRAE também é uma entidade, só para dizer que, né? Mas qual que é a nossa visão normalmente aqui? É da visão do humano. Por quê? Porque a gente tem que pagar conta. A gente tem que fechar as contas. Então a gente fala, humano é maneira de falar, mentalmente falando. O empresário ele pensa no balanço no final do ano. Ele analisa todo mês qual é o resultado, mas ele fala, nossa, 2024 não foi muito bom. Vou ter que mudar algumas coisas. 2024 foi excelente. Vou ter que investir em tal coisa. Então ele está sempre pensando assim, em ciclos anuais. Né? A maneira fala, ele tem planejamento de longo prazo, tal, mas a pressão é para que ele analise mensalmente e anualmente qual é o resultado. Eu imagino que a estrutura de vocês também está na mesma característica. E qual é a interação? Aquilo que eu falei, satisfazer desejos e necessidades, né? Dores e necessidades. O pessoal de startup, qual é a sua dor? Qual é a sua dor? O que está acontecendo? O que eu posso fazer? Aí eu vou lá e faço. Sem esse tipo de empreendedorismo não existe desenvolvimento sustentável. É importantíssimo a gente ter muita gente fazendo. Né? Por isso que a gente tem que formar muitos empreendedores. Empreendedores não necessariamente empresários. Empreendedores são pessoas com características, né, de realização, de sonhar, de buscar realizar. A gente fala de empreendedor, você vai ter um compromisso, a gente pensa que empreendedor é empresário. Empreendedor é uma característica comportamental. Eu sou um médico empreendedor, eu sou um político empreendedor, eu sou um diretor de uma instituição terceiro setor empreendedor, né? E sou um empresário empreendedor. Né? Nem todo empresário é empreendedor. Então, essa é o que a gente chama de empreendedorismo empresarial. Sem isso aqui, não existe desenvolvimento sustentável. Existe um segundo empreendedor que é um empreendedor político. O empreendedor político ele é motivado pelo poder. O poder positivo, tá? Fala, puxa, eu posso fazer, eu posso realizar mais, eu posso, né? Quem está aqui? Aqui está o prefeito, aqui está o vereador, aqui está o deputado, aqui está o senador, aqui está o governador, aqui está o presidente da associação comercial, aqui está a CIL, aqui está o sindicato, aqui está o sindicato, na área de vocês, eu não sei quem tem representante de vocês, não sei se tem alguma instituição, uma federação, né? Então, as pessoas que tem poder falando, eu posso fazer. A atitude dele, olha, é de liderar e articular. Eu vou liderar a classe empresarial. Eu vou ser presidente da associação comercial, vou liderar os empresários do setor da construção civil, vou ser presidente do Sinduscom. Eu vou liderar os profissionais da área de engenharia e arquitetura, de engenharia e arquitetura. Aí eu vou liderar tem a associação odontológica, liderar e articular. Tá? Qual que é a visão? A visão, pessoal, são 4 anos. 4 anos também é simbólico, tá? Da mesma forma que um ano. É para dizer o seguinte, qual que é a preocupação dele? Mandato. 4 anos é porque, politicamente, no Brasil são 4 anos. Mas poderia ser 2 anos. Assim, o mandato são 2 anos. Então, qual é a visão dele? 2 anos. 4 anos. A visão é mandato. Tá? E a interação é como que ele interage. O poder, como é que ele interage com esse poder. Ele não é um poder que ele quer liderar algum poder. Eu sou mais autocrático, sou mais democrático, eu converso com a sociedade, eu não converso, eu encontro, não importa. É a forma como ele interage. O importante aqui para nós é 4 anos. Então aí já vai, né? Às vezes a gente ouve assim, nossa, o prefeito só pensa no mandato dele, né? Eu trabalho com 92 municípios aqui da região. Ele foi eleito para pensar no mandato. E se você tiver um lugar dele, você vai pensar em 4 anos. Da mesma forma que você que é empresário, pensa no mandato. Se não for assim, as coisas não acontecem. Puxa vida, mas então por que você está falando tudo isso? Porque eu apresentei alguns lugares no mundo que se desenvolvem, falei sobre desenvolvimento, falei sobre equação do capital social e vou falar agora sobre um termo chamado empreendedorismo cívico. Onde que vem esse termo? Vem de um americano chamado Robert Putin, que ele estudou, quando ele estudou
Itália, no meio, da Emília-Romanha, ele falou por que esses 14 municípios se desenvolvem mais do que os demais da Itália? A Itália do Norte é mais desenvolvida do Sul, e dentro da Itália do Norte tem 14 municípios que é top, né? E ele, fazendo isso, chama a comunidade de democracia, esse livro, ele fala, poxa, lá se desenvolve porque eles têm muito empreendedorismo civil. Muito empreendedorismo civil. O que é empreendedorismo civil? Essa é a característica que eu vou mostrar para vocês. Qual que é a motivação? Não é o retorno, não é o poder, é uma causa, uma missão, uma crença. Então essas localidades têm muitas pessoas motivadas por uma causa, por uma missão, por uma crença. Eu acredito que muitos de vocês têm esse perfil, senão vocês não estariam aqui, né, numa terça-feira, ouvindo isso que a gente está conversando. Estão motivados por uma causa, por uma missão, vocês querem mudar uma realidade, vocês querem fazer alguma coisa na área de vocês. Tá? Olha a atitude dele. A atitude deles, né, é planejar, pensar o futuro e influenciar. Então eles não vão fazer, eles não vão realizar, eles não vão liderar, eles não vão articular, eles vão pensar, influenciar, planejar. Mas só isso, tem gente que não pode fazer isso. Eu conheço muita gente que fala, nossa, não perda de tempo, planejar, ficar discutindo, ficar pensando. Mas é isso que faz com que as localidades tenham desenvolvimento sustentável. É isso que faz o Vale do Silício ser o que ele é isso que faz Mandarão ser o que ele é isso que faz Florianópolis ser o que ela é isso que faz São Paulo de Minas ser o que ela é. Tem muita gente com essas características aqui. A visão, pessoal, são 40 anos. Já aumentou 10. 40 anos, é simbólico também. 40, o senhor é quase, né? Aqui. Eu vou falar, se eu for falar alguma besteira, o senhor me corrija, tá? Por favor. Caminhada do povo do deserto. Exatamente. Então, Moisés caminhou, tirou o pessoal da escravidão lá do Egito e levou para a terra prometida, que não é exatamente uma terra, é o céu, né? Não é uma terra física como isso, é uma terra, é o céu. Ele caminhou 40 anos, não foi em contra vida, tá? Pelo amor de Deus, sou católico também. Não sei se ele caminhou 40 anos. Ele caminhou 25, caminhou 53. Ele caminhou a vida toda em busca da terra prometida. Ele caminhou a vida toda levando o povo à terra prometida. Quando ele chega lá, ele não entra na terra prometida, ele passa por isso, só para dizer o seguinte, o que significa o 40? 40 significa a vida toda ou a próxima vida. O empreendedor cívico não está preocupado em ter retorno humano, ele não está preocupado em subir no palco, cortar fita, aparecer. O empreendedor cívico está pensando na próxima vida, está pensando na próxima geração, está pensando na vida toda. Então essas localidades, elas se diferenciam porque tem muitos empreendedores cívicos, muita gente preocupada, né? Preocupado com o futuro. Vocês são preocupados com o futuro, né? Olha o trabalho que vocês fazem. Tá? E a interação, olha que coisa fantástica. O que é o empreendedor cívico? Qual é a interação dele com a sociedade? Confiança. Poxa, mas não é exatamente a confiança que gera a cooperação, o ambiente favorável ao desenvolvimento? Então, quanto mais empreendedores cívicos eu tiver na sociedade, mais confiança eu vou ter. Se eu tiver mais confiança naquela localidade, mais cooperação. Então, quem já visitou, vou falar de coisas econômicas, quem já visitou a região de Emília-Romanha, poxa, tem cidade que você chega lá, um faz o preguinho, o outro faz o parafuso, o outro faz o tecido, quando você vê a cadeira está pronta. E ninguém acha que vai passar o caminho. E eles vão exportar junto, eles vão receber, a hora que chegar o dinheiro, vão dividir. Ué, né? Falando uma coisa bem material para a gente entender. E é uma coisa diferente nessa localidade. Uma relação de confiança muito grande. Você vai em Jacksonville, relação de confiança. Mudar a realidade da cidade. Então, veja, uma governança, eu falei que a governança é que gera desenvolvimento sustentável, a governança, ela é uma entidade de empreendedorismo cívico. Ela não é uma entidade empresarial, uma entidade de fazer. Vocês já são governantes. O SEBRAE já está. Não é para liderar, não é para subir no padrão, mas ela é uma entidade de empreendedorismo cívico, preocupada nos próximos 40 anos, ou seja, no futuro, na vida toda, né? Preocupado em planejar, pensar, influenciar, motivado com a crença.
nós queremos que o terceiro setor de Londrina se evolua, cresça, se desenvolva. Nós queremos ter políticas públicas, nós queremos ter captação de recursos. Imagina que cada um de vocês aqui, a gente vai perguntar, cada um deve ter uma frase para dizer, olha, eu gostaria que fosse assim. Mas todos estão mostrados por uma crença, por um propósito, por uma ação. O detalhe é que se a gente não planejar, não pensar, não influenciar, não tem como, pessoal. Porque os vereadores que foram eleitos agora, e o prefeito que foi eleito agora, o melhor que eles sejam, eles vão pensar em 4 anos. E não tem nada de errado nisso. É isso que a gente tem que ter. Eu lembro que eu comecei falando no debate, nós precisamos ter assim, propostas, planejar, influenciar, para que essas coisas comecem a andar. Nós aqui, esse empreendedorismo que escreve um enredo para a sociedade. Se o enredo é pró-pobre, não tem o que fazer. Então isso aqui é como se fosse uma peça de teatro. Aqui, quem que é o empreendedor empresarial? É o ator. Ó, estamos aqui do lado do Ouro Verde, vai ter uma peça, esse final de semana, Fernanda Montenegro vai estar na peça. Nossa, acho que muitos de nós gostariam de participar. Todo o Fagundes, estou mudando da minha época, deve ter atores, né? Mas acho que a gente vai falar, vamos lá participar, nossa, esse ator é bom, essa atriz é excelente, tal. Beleza, precisamos ter bons atores e bons atrizes. Mas quem que é o diretor da peça? Não conheço o cara. Miguel Falabella. Miguel Falabella é um bom diretor. Nossa, ele tem um bom cenário, ele consegue impactar, ele coloca ele na mão. Dirige a peça. Mas quem que é o autor da peça? Qual que é o enredo? Quem é esse aqui do cenário? Então esse aqui é o autor, esse é o diretor. Mas se não tiver bons autores, se não tiver bom enredo, não tem desenvolvimento. Na cidade não tem um bom enredo, que está meio fio, é um bom projeto. Cidade que não tem bom enredo, que está meio fio, não tem nada. Eu vou lá, pinto meio fio, de uma maneira, eu vou de azul, outro de verde, e a gente está batendo palma. Mas isso vale para todo mundo, vale inclusive para nós. Eu falei isso, eu falo, a gente fala muito do governo, mas vale para nós também, para as nossas instituições. Se não tiver sociedade nos cobrando, eu sou do Senai, de novo, estou lá dentro, eu e meus colegas, o gerente atual, a gente está lá, os nossos projetos, as nossas missões, os nossos OKRs, os nossos desafios. Ultimamente, a gente trabalha com recurso público. Então, se tem a sociedade cobrando, escrevendo enredo, a gente tem que atuar nesses projetos. Mas isso vale para nós, vale para a Universidade Estadual, vale para as universidades que estão aqui, vale para a CIL, vale para todo mundo. Porque, veja, se você tem um bom enredo, todo mundo ganha. Você acha que quem é empreendedor político quer liderar um bom projeto? Um bom enredo? Claro que ele vai falar que é dele, não tem problema. O empreendedor simples não tem que ficar comigo. Hoje, veio, me chamou, não me chamou eu. O empreendedor simples escreve, influencia, pensa. Quem vai aparecer é esse grupo aqui, ó. É esse grupo. E deixa aparecer mesmo. Não tem problema. O vereador pegou a lei, mas somos nós que escrevemos a lei. Não tem problema. Mas agora tem gente que ganha dinheiro com essa temática, né? Tem gente, né? O pessoal que vai captar recursos, que não tem problema, muito mais. Às vezes uma pessoa trabalha na inovação. Fulano de tal, o cara está dando carteirada, está ganhando dinheiro com essa área de inovação. Graças a Deus, tem que ganhar mesmo. Quanto mais tiver, melhor. Porque eu trabalho aqui, né? É ele que trabalha aqui. Então, quanto mais tiver aqui, está ótimo. Não, mas isso aqui não tem problema. O empreendedor civil. Então, a proposta aqui, né, que é a proposta das governanças que a gente tem no mundo, é o quê? É você ter um movimento, que a gente chama de governança, mas que dê o nome que quiser, cara. Um movimento que esteja desvinculado disso. Porque se você ficar vinculado até o retorno ou até poder, você tem muitas amarras, você não escreve os projetos por si. Você acha que você vai perder. Não é verdade? Eu estou aqui, vou participar aqui. Tem muito concorrente que vai ganhar dinheiro comigo. Tem isso? Tem muita gente que vai passar a perna não está certo. Mas se eu o fulano é que vai aparecer na foto, o ciclano é que vai tomar a frente, a entidade diz que o empreendedor não tem essa preocupação. O município tem a preocupação de escrever a peça de teatro. O William Shakespeare. 300 anos, 400 anos, tem que ser uma peça dele até hoje. Quando
quando você vê o nome dele do autor, você fala, nossa, eu quero assistir essa peça. Não importa quem é o diretor, quem é o autor, a abordagem é moderna, a abordagem é e você está lá por quê? Porque ele escreveu um bom enredo. Um bom enredo. Então, o que existe naquelas localidades, que eu comecei pelas localidades, são bons enredos. Não é a tecnologia, não é a cooperativa de crédito, não é o turismo, não é nada disso. Isso aí é comum, a gente tem que se vincular, a gente tem que fazer a sociedade participar dos projetos, das discussões. E quanto mais, melhor. Né? Eu vou falar aqui rapidinho sobre alguns que eu conheço. Eu sou um dos fundadores do Fórum Desenvolve Londrina, nós começamos em 8 pessoas, 5 entidades, a Mara faz parte, a Garay faz parte, não sei se mais alguém, acho que não. Somos em 37 instituições, 50 pessoas. Nos reunimos toda quinta-feira para pensar projetos de desenvolvimento parlamentar. A gente mede 72 indicadores, faz uma pesquisa de percepção e discute um projeto. Esse ano nós estamos discutindo a captação de recursos. E não sei se vocês acompanham, nós acompanhamos. Londrina que eu falo é o município, tá? Vem perdendo a capacidade de captar recursos. Vem caindo. Não estou dizendo que o governo federal, o governo estadual não está investindo, estamos dizendo que o município, o prefeitura, vem captando um pouco de recursos. Mas nós já estudamos, por exemplo, também, só para fugir do, né, já estudamos desenvolvimento industrial, por exemplo, Londrina já teve um PIB industrial de 25%, 26%, estava em 18%, agora voltou a crescer para 20%, 21%, mas de 25% caiu para 18% para o parque industrial, o valor adicionado fiscal. Né? Só para ter uma ideia, o envio é 32%. E a indústria injeta dinheiro novo, sabe? É por isso que o candidato, porque a gente muniu eles de informação, chamamos ele. Às vezes até em reuniões fechadas, eu falo, o que você vai fazer para a industrialização? Olha os dados aqui. Tal. E aí eles começam a encontrar, criar enredo, não fora desse modo maneira. Então a gente fala da área econômica, mas, por exemplo, nós tem um indicador que a gente mede lá, que é o voluntariado. Se as pessoas participam de algum movimento voluntário. Pode ser do terceiro setor, pode ser no bairro dele, pode ser na igreja dele, de serviço. Isso vem caindo. Qual que é a preocupação? Se a pessoa não participa de nada, ele vai perder a identidade do seu local. Então, a nossa preocupação é o londrinense está perdendo a identidade com a sua cidade. Se ele perde a identidade, lembra da equação do capital social? Puxa, se eu não tenho identidade, o aluno não tem confiança, o aluno não quer cooperar. Então, tanto faz eu trabalhar em Londrina, morar em Londrina, ou morar na cidade vizinha, ou ir para São Paulo. Não tem identidade nenhuma. A gente mede vários indicadores. É interessante, o caderno é disponível, está na internet. Tem um núcleo de desenvolvimento empresarial, que aí foi puxado pela CIL. Aqui são só entidades da área empresarial, se reúnem toda terça-feira à noite, tá? Desde 2009. Né? Tem a Estação 43, que é onde eu trabalho atualmente, que é essa área de ecossistema de inovação. Vou pular essa parte aqui. Mas olha o que a gente conseguiu de 2017 a 2018. Em 2017 nós tínhamos 2 projetos de inovação. A incubadora da UEL e o Parque Tecnológico. Olha a quantidade de ambientes que nós estamos conseguindo abrir, captação de recursos nessa área de inovação. Tem a Estação 43, que é a governança geral, e nós temos várias governanças setoriais. A de TI já existia, se reúne já há 18 anos, tem o agro, tem de cidades inteligentes, tem da de materiais, do turismo, construção civil. Só para dizer que, veja, nessa área empresarial a gente está fazendo um dever de cara. Quem está aqui? Aqui tem empresários, tem Sebrae, tem Senai, tem Sil, tem Codel, tem sindicatos, né, sindicatal, cada um desses aqui tem uma entidade fazendo o quê? Escrevendo enredo. Escrevendo enredo. Só faz isso. Pensa e influencia. Ah, mas não vamos fazer muita coisa no ano? Não, nós vamos fazer aquilo que é estratégico. O que é estratégico para o terceiro setor? O que é estratégico para os próximos 5 anos do terceiro setor? Melhorar a captação de recursos, né? Vou basear no que o Fábio falou aqui, mas a gente vai melhorando. Tem uma lei que beneficia. São esses 3 itens, vamos mexer essas peças. Não, mas eu trabalho com cultura, eu trabalho com criança, aí cada um, é que nem empresário, cada um vai cuidar do seu quintal ali, porque daí é competência pessoal, é questões específicas. Mas aquilo que é comum, se não trabalhar no coletivo, não vai avançar. Tá? Então, pessoal, quando eu faço essas apresentações, eu já vou fazer uma curso online, sala de inovação, e o pessoal pergunta o que faz a governança? Eu falo tanto de governança, o que faz a governança? Eu
falo, a governança mexe o doce. A governança mexe o doce. Então eu conto uma historinha, que é verdadeira, né? Eu vim da roça, morava na roça, no sítio, tal, e a gente não tinha dinheiro. E mesmo se tivesse, não tinha nem onde comprar, né? Um negócio distante, você para ir na escola, você andava 10, 15 quilômetros, né? No meio dos carreadores, que muita gente passou por isso. Então quando você tinha, às vezes, vontade de comer alguma coisa, você falava, aí às vezes tinha um leite lá, a minha mãe botava lá um litro de leite, um pouco de açúcar, botava eu para mexer, meu irmão, um ano mais um pouquinho, um ano e meio, e colocava a gente do lado ali, e a gente ficava fazendo coisa, né? Porque, né? Nossa, tem trabalho pra caramba, esse sítio tem trabalho pra caramba. E a gente falava, mãe, quando vai ficar pronto? Mãe, quando vai ficar pronto? Mãe, quando vai ficar... Mas não é quando está viajando com criança, né? Então, quando vai chegar? Quando vai ficar pronto? Ela falava, não para de mexer, não para de mexer, continua mexendo. Porque se você parar de mexer, vai queimar ou vai derramar. Né? O fedor de leite aqui, né? Agora, se você continuar mexendo, vai dar o ponto. Né? E eu brinco assim, minha mãe nunca errou. Nunca. Às vezes que eu parei de mexer, o leite queimou, né? Ou derramou. E às vezes que eu continuei mexendo, o leite, né? O doce de leite deu ponto. Ela nunca errou. Impressionante. Né? Impressionante mesmo. Às vezes demorava um pouco mais, porque estava frio, porque a panela era mais grossa, mais fina, o fogo estava menor, às vezes era fogão de lenha e tal. Então a gente nunca sabia quando era o ponto, mas a gente tinha certeza que se a gente continuasse mexendo, o ponto ia dar. Então, eu falo que a governança, o desenvolvimento, é isso aí. O que faz a governança? Mexe o doce. Às vezes a gente vai ficar assim 5, 6, 7, 10 anos, a gente fala, o que está acontecendo? Não está andando, e de repente acontece. De repente acontece. Como é que aconteceu? Você continua mexendo, você continua influenciando, você continua falando, você continua apresentando, você continua... E aí, de repente, um empreendedor político lá fala, não, eu vou fazer isso aí, vou implementar essa lei, eu vou pegar essa maneira, né? Ou uma outra instituição, mas eu vou fazer. E aí você vê as coisas acontecendo. Então, a nossa proposta é criar um grupo do terceiro setor que pense no terceiro setor da cidade de como vai ser, eu também não sei. Né? Porque às vezes quando a gente vai criar essas governanças, o pessoal você sabe onde vai dar? Pessoal, eu não sei mesmo. Porque eu sei que vai ser melhor do que é. Isso eu tenho certeza. Sempre dessas governanças todas que eu criei, que eu participei de quase todas elas hoje são melhores. Né? O setor é melhor, as empresas são melhores, as instituições são melhores do que eram anteriormente. Exatamente como vai ser? Não tem, né? Porque nós vamos mexer com muitas variáveis. Vocês, então, vocês sabem melhor do que eu. Né? Mas essa é a proposta em fevereiro para a gente se reunir e começar a pensar o terceiro setor nos próximos 10 anos, nos próximos 15 anos, e um grupo que seja perene, né? Que queira mexer o doce ali de forma, né, constante, para mudar a realidade geral do desenvolvimento, porque no fundo a gente faz a mesma coisa, né? Eu trabalho na área, mas o que eu quero? Qualidade de vida, quero, né, um lugar melhor para viver, quero que as pessoas sejam felizes. Né? Mas você trabalha para a área econômica, mas a gente trabalha para ter mais emprego, mas no fundo a gente quer o quê? Mais gente feliz, cidades se desenvolvendo, as pessoas querendo morar aqui. E vocês, na área de vocês, também o que vocês querem? Pessoas felizes, pessoas recuperadas, pessoas, né, vivendo numa cidade boa. Tá bom? Obrigado, pessoal. Tá bom? Isso aqui, na realidade, são os poucos. Na realidade, eu falo que a metodologia é o de menos. O detalhe é um grupo, né? A gente vai usar a metodologia tradicional, fazer uma lógica de qual é o cenário combina, né? Uma visão, uma missão para criar uma identidade e montar um plano de ação. A gente não vai detalhar o planejamento, porque é pesado. Você faz um planejamento da empresa, você vai até saber quem, como, quando, né? Quem é empresário ou instituições aí. Por que você faz? Porque existe hierarquia. Então, hierarquia eu posso cobrar dele, você não fez tal atividade. Dona Lila não tem porque tem hierarquia sobre ela na empresa. Assim, na empresa eu vou ter um OKR, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer no final do ano, entregar resultado. Mas numa governança não dá para ser assim, porque não tem hierarquia, todo mundo é horizontal. Então a gente monta um plano de ação, prioriza e a gente vai caminhando nessas ações. Esse caminhar que gera confiança e mudança. Tá bom? E a nossa proposta, se me permite já falar, é fazer esse planejamento dia 6 e 7 de fevereiro. Começa o ano de planejamento. Até lá, a gente combina com o FAC, com o FAC, fazer algumas atividades,
né, de aquecimento, alguns levantamentos de informação, para chegar nessas reuniões já mais preparados. Mas 6 e 7 de fevereiro. Obrigado, pessoal. Parabéns aí ao nosso aula, né, gestor.